Vamos abrir no capítulo 17 do Evangelho de João. Desde o capítulo 13, já na véspera da sua crucificação, Jesus vinha conversando com os seus discípulos. Foi um momento de despedida dele da terra e também de passar instruções e orientações aos seus discípulos. Quando chega no capítulo 17, Jesus muda a direção da conversa. Até aqui, ele estava se dirigindo aos seus discípulos, mas agora ele se dirige ao Pai. E nessa oração de Jesus ao Pai, o Senhor apresenta ao Pai algumas questões importantíssimas para Ele e também para nós. Nós vamos destacar os primeiros 4 versículos, as questões que ele apresenta nesses versículos iniciais. Então, vamos ouvir a leitura do versículo 1 ao 4. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus fala com o Pai acerca da sua morte e da vida eterna que ele iria conceder àqueles que foram feitos participantes com ele da sua morte e ressurreição. Vida eterna. Vida eterna é a vida de Deus, é a vida de Cristo. Nós nascemos separados da vida de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18, ali diz de uma separação do homem caído no pecado, da vida de Deus. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Alheios à vida de Deus. A versão que estou usando aqui diz separados da vida de Deus. Separado da vida de Deus é o que o pecador é. O pecador, ele nasce separado da vida de Deus. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, verso 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente.
O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Percebemos que Deus impediu o pecador de ter acesso à vida eterna, a árvore da vida eterna. Deus impediu o pecador de ter em si mesmo a vida eterna. Deus tinha um objetivo. Deus criou o ser humano, mas o propósito de Deus era que esse ser humano tivesse em si mesmo a vida eterna. Deus não pode colocar a vida eterna no pecador. Antes do homem comer da árvore da vida, ele pecou, tornou-se um pecador por natureza, e essa é a razão de Deus ter impedido o homem de comer da árvore da vida. Significa que Deus não concede, não dá, não coloca a vida eterna no pecador. O pecado entrou no ser humano e agora ele está impróprio para receber a vida de Deus. Nesse sentido, o ser humano nasce, como diz a palavra, separado da vida de Deus, mas não só separado da vida de Deus, ele nasce separado da vida de Deus e também impedido de participar da vida de Deus, de ter a vida de Deus em si mesmo. O ser humano no pecado está interditado, impedido de receber a vida de Deus. A vida de Deus está proibida ao pecador. Mas o propósito de Deus continuou. Mas agora, o ser humano caído no pecado, a velha criatura, agora é preciso ser recriado, e recriado em Cristo. E para ser recriado, para que o ser humano fosse recriado, regenerado, para que ele pudesse desfrutar da vida de Deus, Cristo veio e recebeu em seu corpo na cruz todos os nossos pecados e também nos recebeu. Ele recebeu todos os pecados e recebeu também os pecadores em seu corpo na cruz. Ali ele destruiu os pecados e crucificou o pecador. O Pai enviou o Filho e o Filho quis vir para receber em seu corpo a vida do pecador, para ser crucificada com ele no Calvário. Uma vez mortos com Cristo na cruz, nós podemos receber a vida de Deus e receber pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Esta vida é a vida que nos salva. Voltando lá para o capítulo 17 de João, vamos voltar novamente no verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? Que coisas são essas? Aqui ele falou, ou
as coisas que ele vinha falando desde o capítulo 13. Aí Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Que hora é esta que Jesus está se referindo? Que hora é esta que ele disse: é chegada? É a hora da cruz. Acabou o meu ministério na terra, acabou, terminou, agora é o Calvário. É o que Jesus está dizendo ao Pai. Acabou, agora é o Calvário. Chegou o momento da morte, da cruz. É a minha morte na cruz, pela qual eu vou conceder a vida eterna àqueles que eu vim salvar. Porque ele fala de um conceder, de um dar a vida eterna. E esta vida eterna é nos concedida pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É morrendo com Cristo que nós vamos alcançar, pela graça de Deus, a vida eterna, que é a vida que vem pela nossa ressurreição com Ele. É o que Jesus está dizendo ao Pai. Ele ainda reforça essa ideia no versículo 2 e 3 de João 17. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Preste bem atenção aqui, no que o texto está nos dizendo. O próprio Jesus disse: para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, a morte de Jesus na cruz tinha um propósito, que era nos conceder a vida eterna. Jesus morreu, nos fez morrer com Ele. Depois disso Ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, e nós que estávamos nele, com Ele também fomos ressuscitados pelo Espírito do Pai. Ganhamos a ressurreição, ganhamos a vida, e o próprio Jesus agora, a partir da minha ressurreição com Ele, está em mim Ele é a minha vida, e Ele também vive em mim a vida que Ele é, vida justa e vida santa. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora chegou o momento pelo qual Cristo veio ao mundo. Jesus honrou o Pai em tudo aqui na terra, mas aqui ele se refere à sua morte na cruz do Calvário. Ele fala aqui da obra que o Pai confiou a ele fazer na terra. É o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus diz ao Pai: tendo consumado a obra que me deste a fazer. Veja bem, aqui diz obra e não obras.
está no singular. A obra que ele diz que o Pai havia dado a ele para que ele fizesse aqui na terra. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não são obras, mas obra no singular. Na cruz do Calvário, Jesus fala dessa consumação, dessa obra. Em João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Mas, irmãos, quando Jesus se dirigiu ao Pai, em João 17, verso 4, ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha sido crucificado, ele estava na véspera da crucificação. E ele diz ao Pai: tendo consumado. Ele fala como que já tivesse acontecido. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele fala como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque ele fala pela fé. Ele está seguro de que iria fazer a vontade do Pai. Todas as obras de Jesus na terra, ele poderia ter feito sem vir à terra. Todas as obras que Jesus realizou na terra, ele poderia ter realizado, ter feito sem vir aqui. Ele não precisaria vir para fazer uma cura ou qualquer uma outra coisa. Não tinha essa necessidade. Mas a obra que o Pai lhe confiara a fazer, para fazê-la ele teria que vir. Obra no singular. Pelo seu poder ele fez o homem, mas para salvar, regenerar o homem, ele teve que se fazer homem. Deus se fez homem para receber em seu corpo na cruz os nossos pecados e a nós mesmos, como pecadores, rebeldes, perdidos e separados da vida de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Carregando ele mesmo em seu corpo. Então, ele tinha que ter um corpo para carregar os nossos pecados, para expiar os nossos pecados e para nos inserir nele, fazendo-nos morrer com ele aquela morte. Eu creio que a obra que o Pai confiou ao Filho fazer aqui na terra é a obra da cruz, é a redenção na cruz do Calvário. E esta obra, ele, para fazê-la, teria que vir aqui. Esta obra de Deus que Jesus veio realizar, que é a cruz do Calvário, que é a sua morte na cruz, a redenção,
só poderia ser realizada se ele viesse aqui. E ele veio. Qualquer uma outra obra ele poderia fazer sem vir aqui. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está consumado. Foi o que ele disse na cruz. Está consumado foram as suas últimas palavras antes de morrer. Está consumado foram as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Está consumado, está feito, missão cumprida, está consumado. O que foi consumado na cruz? O preço do pecado foi pago totalmente e perfeitamente. A maldição que estava sobre nós foi destruída e removida totalmente e definitivamente. O trabalho da redenção estava agora terminado, realizado, consumado. Na cruz do Calvário, Jesus carregou os nossos pecados e deu um fim cabal em todos eles. Cristo não só tirou os nossos pecados, mas também nos matou para o pecado, nos libertando totalmente e perfeitamente. Na cruz de Cristo, nós fomos perdoados, anistiados e alforreados. Na cruz, Cristo triunfou sobre o demônio e tudo que dele procede. Na cruz, Cristo abriu o novo e vivo caminho para a presença de Deus, pela carne rasgada do Filho de Deus. A vitória de Cristo no Calvário nos garante salvação eterna. O projeto de salvação do Calvário está terminado, está perfeito. Tudo está feito. Não há nada que você possa acrescentar para melhorar o que Cristo fez por você. É uma salvação pronta e perfeita. Nada precisa ser acrescentado à cruz de Cristo. Nada é preciso ser feito. Nada, porque tudo já foi feito. Basta crer e confessar a sua morte e ressurreição em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos ajude a conhecer a obra do Filho amado por nós na cruz. Amém?